Amém? Isso, a gente tem visto aqui esse tema prosperidade que alcança a vida financeira, porque você já sabe que prosperidade não é ter dinheiro, amém? Amém? Ter dinheiro é bom? É bom, fica com medo não, pode falar que não tem problema você ter um dinheiro, ter recurso, não tem problema. E Deus também não acha que é ruim você ter recurso, você ter dinheiro, Deus não acha. Se Deus achasse ruim, Abraão não teria sido rico, Isaac também, entendeu? Jó, você vê que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Então, se Deus achasse ruim, esses caras não teriam o que tiveram. José, e por aí vai. O problema, a questão de Deus comigo e com você é onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Ou onde está o nosso tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, o problema com Deus é se o nosso coração está no dinheiro, está nas riquezas, está nas coisas aí fora. Que às vezes também não é nem dinheiro. Tem pessoas que gostam mais de ser famosos do que de ter dinheiro, por exemplo. Gostam mais de ser reconhecidos do que terem dinheiro, por exemplo. O problema é onde está o nosso coração, porque aí o nosso coração, se tiver em alguma outra coisa que não em Deus, aí isso se chama idolatria. E Deus, Ele repudia a idolatria, entende isso? Então, prosperidade é mais do que simplesmente não ter falta, não. Pelo contrário, prosperidade é a capacidade de produzir riquezas, nesse caso, ou em qualquer caso. Prosperidade é mais do que, não tenho falta. Não, é capacidade de produzir riqueza. Por isso que prosperidade é o Espírito Santo em mim e você. A prosperidade, eu entendo que a melhor definição é o Espírito Santo, o próprio Deus, habitando em mim e você. Se o Espírito Santo habita em você, você tem falta de alguma coisa? Não. Mas eu estou vivendo uma situação, estou passando uma situação, a receita para qualquer situação está na palavra. E a situação que eu estou passando não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é a palavra. Porque a gente passa, Jesus falou, no mundo tereis, mas tenham, ou seja, fica animado, eu venci o mundo. Então a nossa posição é de vencedor. Amém? Sua posição é de vencedor. Uma situação que eu esteja passando pode ser reflexo de sementes ruins que eu tenha plantado no passado. Que acontece isso. Plantei errado lá atrás. Opa, está acontecendo alguma coisa agora que talvez seja reflexo de decisões erradas que eu tomei. O que eu faço agora? Vou aparecer, de repente, acordar amanhã e nada existe? Amém. Se você crê assim, né, amém. Mas o que Deus está propondo para mim e para você não é vir para resolver os problemas, é para resolver a gente. Para a gente amadurecer, a gente crescer, a gente está resolvido e a gente resolver o problema. Porque Deus age nessa terra através de mim e de você, pessoas. Amém? Não adianta acontecer um montão de coisas na minha vida se eu não estiver preparado, e você também, a gente, não estiver preparado para administrar situações. Não adianta. Tem gente até que, se de repente se enriquecer, vai se matar. Porque o coração está preso ali, vai ficar preso, não está maduro ainda. A gente não costuma dar alguns brinquedos, até quando você vai comprar um presente para uma criança, você olha lá a classificação, né, etária, né, a faixa etária do brinquedo. Tem brinquedo para crianças de 0 a 6 meses, não é isso? Tem brinquedo para criança até 3 anos, tem brinquedo para maiores, por aí vai. Por quê? Porque senão a criança não vai saber lidar com aquele brinquedo e aquilo ali pode se tornar até nocivo, perigoso para a criança. Não é diferente com a gente. Entendeu? Teu brinquedo vai chegar. A gente só tem que crescer. Entendeu? Amém? Mas o brinquedo para hoje já está pronto. Para a idade que a gente tem hoje. O brinquedo de hoje já está pronto. Esse que eu quero colocar no seu coração mesmo. O que eu preciso hoje já está pronto. Espírito Santo, abre os nossos olhos do coração, para a gente ver o que está preparado hoje. Para a gente abrir a boca crendo também e trazer à existência aquilo que não está sendo visto. Faz isso, Espírito Santo. Nos dá esse discernimento, para a gente não olhar para o lado e achar que do lado está melhor, mas olhar para aquilo que está pronto para a gente. Porque o que está pronto para a gente é nosso, é direito. Prosperidade alcança a vida financeira, mas a prosperidade também alcança a nossa saúde, ser curado. Jesus fez uma obra na cruz, para que eu e você tenhamos saúde, sejamos curados. E Ele deu a palavra dEle também para a gente aprender a manter aquilo que Ele já providenciou na cruz, manter saúde. Porque uma coisa é cura, outra coisa é saúde. Deus quer que a gente viva em saúde. E tem uma parte nossa.
E a prosperidade alcança a nossa saúde, a prosperidade alcança nossos relacionamentos, a prosperidade alcança as áreas da nossa vida, a nossa família, em todos os aspectos. É isso que é prosperidade, é o Espírito Santo habitando em nós, dando sabedoria, dando direção, para que a gente usufrua de tudo que foi construído, que todo foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? Você está entendendo? Prosperidade é muito mais do que simples conceito de ganhar o dinheiro. Fulano é próspero. A gente usa comumente isso para apontar para alguém que realmente foi bem-sucedido no empreendimento e aí, sei lá, chegou a um certo patamar financeiro. Mas não. Quando comecei o empreendimento, fulano é próspero, porque deu certo. Prosperidade é dar certo. Você nasceu para dar certo. Amém? Você nasceu para dar certo. Você é um projeto de Deus. A gente entendeu e tem entendido que prosperidade é um meio para um fim. Ou seja, ela não para em mim, não para em você. Ela passa por mim, passa por você. Jesus, ele falou lá em Marcos 16, a gente tem lido aqui em alguns cultos, a gente leu, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porque esse poder, ele está em você. Amém? Amém? Isso, tá. Mas ele passa por você, ele flui de você. Porque agora tem um rio dentro de você, jorrando. Então, o que vem de Deus não é para parar em mim e em você. Não é para a gente ficar cheio e pronto, estou cheio. Estou cheio. Não sei se é uma boa representação de estou cheio, mas tudo bem. Eu sou horrível com isso, mas tá. Mas não é para a gente ficar cheio. É para fluir através de mim e de você. O que Deus quer é isso, porque assim como Ele é, somos nós aqui nesse mundo. Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Então, se Deus era com Ele, aí o que Ele fez? Ele manifestou aquilo que estava com Ele, que era Deus. Manifestou o Espírito Santo, a presença, o poder dEle, o Espírito Santo sempre se manifesta com poder. Então, a prosperidade é um meio para um fim. Se a prosperidade alcançou a tua saúde, você tem uma experiência de cura? Você tem essa experiência de cura com Deus? Precisa responder para mim. Tem. Então, que essa experiência de cura que alcançou você, ela seja um canal para alcançar outros. Se Jesus fez alguma coisa na sua vida, te salvou um dia, anuncia isso para outro. Porque passou por você, a cura passou por você. A cura te alcançou algum dia? Te alcançou. A cura me alcançou algum dia? Me alcançou. Vai ver as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Deus, com Jesus. Elas saíram dali para fazer o quê? Falar do encontro que elas tiveram com Jesus. Se a prosperidade um dia alcançou minha saúde, vou falar para alguém, porque ela passa por mim, ela não parou em mim. Por que Jesus me deu saúde? Por que Ele te deu saúde? Para você continuar aquilo que foi o projeto, que é o projeto de Deus na sua vida. Por que Deus deposita tanta coisa na sua vida? Para você continuar aquilo que está estabelecido sobre você. Nada para em mim, nada para em você. Aliás, quando a gente não tem a mente renovada nesse princípio, a gente cessa isso. Porque o que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida não é para parar em nós. Nunca foi propósito de Deus. Abraão, farei de você, né, pai de nações, de multidões. E aí ele fala o quê? Ser tu uma bênção. Então, abençoa os outros. Seja você uma bênção. É a palavra de Deus que valia para Abraão e vale para mim e para você. Você está entendendo? Amém? Então, isso é um review. Eu não tirei ainda esse item 1, né? Esse primeiro ponto. Pensar conforme a palavra de Deus. Porque se a gente tem um pensamento diferente da palavra de Deus, o que vai acontecer? A gente vai para o lado errado. Porque o que a gente faz, as nossas atitudes, elas são reflexos daquilo que está dentro, daquilo que a gente está pensando. Somos seres pensantes, inteligentes. Amém? Você é inteligente. Amém? É isso que a Bíblia fala. Recebemos o que? O Espírito Santo. Temos a mente de Cristo. Agora, falar o que todo mundo está falando é o caminho mais fácil. Agora, falar o que ninguém está vendo, mas eu estou crendo pela palavra e por uma direção do Espírito Santo, esse aí é o desafio para mim e para você. Deus está chamando a gente para fazer o diferente mesmo. Quando Jesus fala assim, se alguém te falar, anda uma milha comigo, assim, anda 2, porque andar uma milha qualquer um anda, todo mundo já vai fazer isso. Se Deus está dizendo para você, ama quem te odeia, é porque amar a mãe e o pai é fácil, todo mundo ama a mãe e o pai, nas condições normais de temperatura e pressão. Né? Exatamente.
Minha mãe, de vez em quando, chama lá, Wellington, fiz um feijão para você aqui, toma um feijão. Claro que eu vou amar minha mãe. Não só pelo feijão, tá? Mas agora, quem não gosta de mim, quem fala mal de mim, o desafio é esse, porque não gostar de quem fala mal, todo mundo faz. A gente não é mais igual a todo mundo. Amém? A gente agora tem o Espírito Santo. Então, eu tenho que pensar conforme a palavra de Deus, e aí você já conhece esse texto, Romanos 12, 2, que diz o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não pense como todo mundo pensa. Não fala como todo mundo fala, não haja como todo mundo haja, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque começa na mente. O campo mais disputado aqui nessa terra de batalha é a nossa mente. Quantos pensamentos você tem diariamente? Milhões, ou não? Pensamentos. Não caia na armadilha de ficar brigando com pensamentos. Começou a pensar errado de alguém, uma situação, se você ficar ali mastigando pensamento, você vai cair num buraco, na armadilha. Agora, abre a boca para falar o quê? A palavra de Deus. Está com problema com alguém? Canso de falar isso aqui. Aliás, não canso de falar isso aqui. Está com problema com alguém? O que você faz? Fico quieto, pensando, remoendo, porque eu já sei o que ela vai falar, eu já sei o que eu vou falar também, eu já sei o que ela vai falar de novo, e eu sei o que eu vou falar de novo. Não é assim que a gente normalmente é empurrado. Antigamente, você pensava? Ah, não, chegar lá, eu vou falar. Tá. Aí você já faz um roteiro de novela na sua mente, não é assim? Você fazia, né? Amém. Valeu, Sibeli, obrigado. Você fazia, não faz mais. E aí, quando ela responder isso aqui, a gente é tentado a isso. Ou ele responder, aí também vou falar isso, aí você já pensa na outra resposta, na tréplica, na réplica, é tudo. Faz isso não. Abre a tua boca e começa a orar por essa pessoa. Abre a tua boca e começa a fazer o que Deus quer que você faça por ela. Anuncie salvação para ela, bênção para ela, alegria para ela. Eu falo para ela, a pessoa. Começa a declarar bênçãos. Em vez de falar dela ou qualquer outra coisa, abra a tua boca para produzir frutos. Abra a tua boca para produzir bênção, porque vai passar por você. Você é canal de bênção. Põe isso no seu coração. Eu e você somos um canal. É um lugar, eu e você somos um canal de bênção. Agora, a bitola desse cano aí vai depender do quanto que a gente abre o coração para isso. Entendeu? Sai abençoando todo mundo. E à medida que você abre a boca para abençoar, pode ser, a tua carne vai resistir no primeiro momento, para orar por alguém, orar por aquela pessoa. Você está com raiva naturalmente, mas espera aí, quem que vai mandar? O meu sentimento? Não vou deixar meu sentimento me guiar. Não, espera aí, eu sei quem eu sou em Cristo. Porque Jesus Cristo, no pior momento da história dele aqui, ele estava pregado, ele estava liberando perdão para todo mundo, estava lá, na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava liberando perdão. Então, espera aí, Jesus fez, eu vou fazer também. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. É possível? Claro que é possível. É o que Deus está trazendo para a gente hoje. Estou com um problema com uma pessoa, estou pensando, maquinando, não gostei, aí o coração acelera, o estômago já começa a doer. Não sei se você já sentiu isso, e você, aí daqui a pouco você não dorme direito, daqui a pouco a pessoa fica doente, e o outro está lá. Deus quer que você perdoe, é para o seu bem, para o meu bem, para você prosperar, você dar certo. Porque aí não tem nenhum espaço sendo ocupado por algum indivíduo que não seja o Espírito Santo em você. Amém? Então, abra a boca em voz alta e ora. Porque dessa forma, a gente é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É dessa forma, gente. Uma mente não renovada não está capacitada para experimentar o que Deus tem para ela. Guarda isso. Uma mente não renovada não está capacitada ou habilitada para experimentar o que Deus tem para ela. Exatamente. Tá? Então, pensar da forma errada leva a crer da forma errada. Marquinhos, você falou que ia até 1h hoje, é isso? Crer da forma errada também me leva a falar da forma errada. E a gente acaba falando da forma errada porque está crendo da forma errada. E está crendo da forma errada porque estou pensando errado. E aí, como é que eu penso certo? Pela palavra. Se alguém disser para você alguma coisa, não, mas eu acho que é isso e tal, ou eu acho que é aquilo, tá bom, vamos ver na Bíblia o que está dizendo? Vamos ver o que Jesus está falando? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo? Porque o certo está aqui na palavra. Desse jeito. Ah, mas eu fui criado assim, eu cresci assim, foi quase igual a Gabriela, né?
eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, 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 mas o que diz a palavra? Nós temos que nos moldar. E não é moldar a palavra a nós, é a gente se moldar a palavra. Amém? 3 João 1, 2 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, se eu não tenho uma alma próspera, eu não vou conseguir ser próspero na vida financeira e na saúde também. Por quê? Prosperidade na alma é uma mente equilibrada, sentimentos equilibrados, emoções equilibradas, e isso permite que a gente se relacione bem. E olha, muita coisa do que você precisa já está pronta, já está pronta. A bênção que você tem pedido a Deus já está pronta, está na mão de alguém. E aí? Agora, relacionamento. Muitas pessoas perdem muita coisa por conta de relacionamentos, por não saberem se relacionar, por não saberem cultivar um ambiente de paz, um ambiente que faça florescer alguma coisa para elas e para os outros também. Muita gente. Isso diz respeito à família, diz respeito a trabalho, diz respeito a qualquer coisa. É algo que a gente precisa manter próspera a alma. Mas como eu mantenho próspera a alma, faço a minha alma próspera, não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam e a verdade é a palavra de Deus. Amém? Eu coloquei isso aqui. Seja fiel, na verdade eu não mandei, aí eu peço desculpa ao pessoal da projeção, eu arrumei isso aqui, seja fiel e generoso, sabe? Porque fidelidade, né, seja fiel e generoso. A Bíblia fala, 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns por tanto desejarem, olha só, tanto desejarem, ou seja, o foco está onde? No dinheiro. Pessoal, se a gente tem como Deus um caminho para chegar a algum outro lugar, isso se chama idolatria, sabe? Ah, vou buscar Deus porque eu preciso daquilo. Deus sabe o que você precisa. E Jesus falou, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as outras coisas? Exato. Ele sabe o que eu preciso. Tem problema eu pedir a Deus? Nenhum. A gente vai lá, o apóstolo João fala que essa é a confiança que temos, que se oramos segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, sabemos que Ele nos ouve, nós obtemos. Jesus falou, pode pedir. Crendo, vocês receberão. Pode pedir, não tem problema, mas eu peço porque eu sei que eu estou na presença dEle, eu sei. Não deixe o sobrenatural ser maior do que quem produz o sobrenatural, entende? Deus chamou a gente para viver o sobrenatural, mas o sobrenatural não é maior do que Ele. O que você quer não é maior do que Deus. Não pode te chamar mais atenção, e a mim também, do que simplesmente desfrutar da presença de Deus. Do que simplesmente, não é simplesmente, é só uma maneira de falar, mas simplesmente andar com Deus. Caminhar com Deus. Falar com Deus. Falar com Deus é sobrenatural. Você já parou para ir pensar nisso? Falar com Deus. Uma vez uma pessoa na rua, ela me abordou e a gente acabou conversando, e ele falou o seguinte, isso há muitos anos atrás. Ele falou, eu queria encontrar com alguém que falasse com Deus, eu queria agora conversar com alguém que falasse com Deus. Eu falei, encontrou, amigo, vamos conversar. A gente tomou um café, bateu um papo. E tem muita gente querendo encontrar com alguém que fale com Deus. E você fala com Deus. É porque a gente, às vezes, as palavras, elas vão acabando perdendo o valor. Deus. A palavra Deus, assim, falar Deus, é porque Ele é soberano. Ele é o maior. Ele é Senhor. Ele é eterno, e de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Tudo está debaixo do poder dEle. Ele sustenta todas as coisas. Ele é Deus. Ele tem tudo sob o seu governo. Nada está fora do controle dEle. Ele é Deus. Amém? Você entende isso? Ele é Deus. Isso me faz ter temor. E até tremor por conta de quem é. Mas quem é, com essa grandeza toda, te chama e me chama de filho. E diz, tem um acesso, pode chegar com confiança na minha presença. Eu providenciei um caminho para você, que Jesus Cristo inaugurou esse caminho. Então, Deus fala com a gente e a gente fala com Deus. Tem algo mais sobrenatural do que isso? Tem?
Dei a cola aqui quando eu fiz assim. Tem? Não. Não tem nada mais sobrenatural do que falar com Deus. E a partir disso, isso é que é sobrenatural. Saber que quando eu falo, Deus ouve. Não caia na balela de achar que Deus não está me ouvindo. Não, Deus te ouve. Ele ouve você, amém? Você fala com Deus e Deus te responde. Ele fala com você e Ele espera que você e eu, a gente responda também. Isso é sobrenatural. Isso é prosperidade. Falar com quem tem todos os tesouros, falar com quem tem todo o controle, falar com quem tem todo o poder. Por isso a importância da gente renovar a nossa mente, para a gente poder seguir concordando com Ele. Porque é loucura discordar de alguém que tem todo o poder. É loucura discordar de alguém que tem a palavra final. A minha palavra não pode ser diferente da dele. Amém? Você está junto comigo aí? É isso. Você está com fome? Poxa, eu achei que o pessoal ia falar à toa. Quem é fiel no pouco é fiel no muito também. Então, o que a gente faz, a nossa fidelidade, é por um reconhecimento. Fidelidade não é só estar junto hoje, é permanecer junto. Fidelidade não é fazer hoje, é fazer sempre. Fidelidade não é amar agora, é amar sempre, é continuar amando. Fidelidade não é concordar agora, é continuar concordando. Fidelidade não é crer só hoje e amanhã não crer, é continuar crendo. Porque Deus é fiel, e isso mostra a fidelidade dele, que a palavra dele não muda. Ele é fiel à palavra dele. A palavra que ele disse ontem, ele mantém hoje e vai manter para a eternidade. A palavra que ele empenhou ontem, ele vai manter essa palavra sempre. Por quê? Porque ele é fiel. E ele colocou o Espírito dele em mim e em você para a gente também ser fiel, para a gente poder ser fiel. Você está entendendo? Fidelidade. Eu não estou nem falando ainda nesse tema, quando a gente fala normalmente fiel e generoso, eu não estou nem entrando ainda na questão de dízimo, oferta, nada disso. Mas de um coração que está crendo, um coração que se aproxima por crença, um coração que por isso é alegre, um coração que não faz as coisas porque tem que fazer, ou porque quer algo, mas porque entendeu que ele tem acesso a ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Ninguém poderia fazer isso por mim, por você, Jesus fez. E eu creio, criei ontem, vou crer hoje e vou crer amanhã, eu e você, amém? Cremos ontem, amém? Cremos hoje e amanhã, até Jesus voltar. Fidelidade, não saio do teu lado. Fidelidade é isso, eu não saio do teu lado. Não saio do teu lado. É como Ruth para Noemi. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, também eu pousarei ali. O teu Deus agora é o meu Deus. É até a morte. É até o final. Até porque não tem mais a morte para mim e para você. Porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Eu creio nessa palavra, você também? Então, fidelidade não é estar do lado agora, é continuar do lado nessa jornada. E é a fidelidade que leva a gente à prosperidade, porque a gente está andando com Deus. A gente está andando com o Espírito Santo, Ele nos guiando, dirigindo a toda a verdade. Amém? Agora, se eu não consigo ser fiel, valorizar o tempo com Ele, eu não vou valorizar outras coisas que Ele tem para revelar para mim. Algumas coisas que Deus quer revelar para mim, e creio para você também, eu preciso dedicar mais tempo para Ele. Ser generoso no tempo que eu oferto para Deus, que eu apresento para Deus. Aí a generosidade. Ser generoso na demonstração do caráter, que já tem mudado a minha vida. Ser mais generoso. E à medida que eu sou mais generoso, eu vou experimentando mais generosidade, porque é uma semeadura. À medida que eu mantenho a fidelidade, eu vou experimentando a fidelidade de Deus. É uma semeadura. Amém? Tem tanta coisa para falar, tem muito slide, muito versículo. Isso aqui ainda é revisão. Outro ponto importante da nossa revisão, eu estou revisando com você mesmo, mas é antes das dicas, né? Aqui a gente está na fase de dicas aqui. Dicas. Liberar perdão, viver em amor. Não existe prosperidade sem uma vida de perdão e de amor. Não existe, gente, não existe. Não existe uma vida de sucesso em várias áreas, inclusive na área financeira, sem liberar perdão e sem viver em amor.
Porque liberar perdão é liberar espaço para o Espírito Santo agir. E na nossa vida as coisas acontecem pela ação do Espírito Santo. Se eu não libero perdão, eu estou guardando alguma coisa dentro de mim, alguém dentro de mim, sujeira dentro de mim, que impede a ação do Espírito Santo. É desse jeito. Se eu não perdoo o Marcos, eu mantenho rancor com o Marcos, sabe o que acontece? Hebreus fala isso, eu me afasto da graça. Eu me afasto da graça. É como se eu estivesse dizendo, ou Marcos ou eu. E Jesus vai voltar e eu vou dizer assim, ou Marcos ou eu. Dois no mesmo teto não dá. Como é que eu falo isso para Jesus? Mas Jesus quer me ver livre de toda coisa, qualquer impedimento que impeça a ação do Espírito Santo dele em mim e em você também. Você entende isso? Perdão é uma cédula, é uma chave no reino de Deus. Sem perdão, a gente não se relaciona com Deus, é desse jeito. Sem perdão, a gente não se relaciona. Se a gente guarda mágoa, guarda rancor no coração, isso vai produzir mal para a gente, diz Hebreus, a carta aos Hebreus, e também vai contaminar outros em volta. Uma pessoa amarga, ela contamina outros também. E aí a gente não acessa aquilo que é direito, aquilo que foi programado para mim e para você, foi conquistado por Cristo na cruz. Você canta isso, eu cantava no meu tempo, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Você lembra, Dani, dessa daí? É direito nosso, é nossa herança. Todo mundo sabe, né? Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, mas tomar posse é uma prática do dia a dia. E amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, amém? Segunda-feira é uma benção. Você pode repetir isso comigo? Segunda-feira é uma benção. Nós não somos daqueles que falam, ai, mas Deus do céu, segunda-feira. Não, segunda-feira é uma benção. Esse é o dia que Deus separou para você viver. Amém? E para a glória dele. Você que está em casa também. Segunda-feira é uma benção. E agora eu quero entrar nesse tema aí. Agora eu vou começar a pregação. Aleluia. Alguém dá um glória a Deus aí para me animar também. Deus, quando olha para mim e para você, gente, Ele não vê só o Wellington, não vê só você. Ele vê a nossa casa. Ele vê a nossa família. Sabe, Deus é família. Amém? Aleluia. Deus é família, é isso mesmo. Deus é família, gente. Quando Ele olha para mim, Ele não olha só para o Wellington. Ele olha para o Wellington, olha para a esposa do Wellington, a Ludmila, olha para os filhos do Wellington, Ele olha para você, Ele olha para os seus filhos, para a sua casa, olha para as pessoas que estão ao seu redor. Sempre foi assim. Quando Deus mandou lá, instituiu a Páscoa, antes de libertar o pessoal do Egito, Ele falou o quê? Olha, matem um cordeiro e comam o quê? Dentro de casa, em família. Cada cordeiro para a sua família. E se o cordeiro não for suficiente para a minha família, assim, não for suficiente, não, sobrar, põe outros na sua casa. Tem pessoas que vão se aproximar de você, ou já tenham se aproximado, porque Deus, Ele não olha só você, Ele olha você e as pessoas que Ele tem para aproximar. E já aproximou de você, para que elas também sejam abençoadas. Porque a bênção não para em você, ela flui de você. Amém? Então, a gente vai vendo alguns casos, por exemplo, 2 Samuel 6,11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor o abençoou, e quem mais? A toda a sua casa. Toda a sua casa. Seus filhos são herança do Senhor? Você crê nessa palavra? Então não fale nada contrário a isso. Não fale, não abra a boca. Eu falei semana passada. Não abra a boca para falar coisas que você não quer que aconteçam. Não abra a boca para dizer aquilo que você não quer que aconteça. Então, a gente vai abrir a boca para declarar aquilo que a gente quer ver acontecendo. É isso. Porque a gente é que faz as coisas acontecerem. Amém? Mas isso começa numa mente renovada. Veja só, a arca do Senhor ficou na casa desse moço chamado Obed-edom, que o pastor Marcelo e o Alexandre me chamam de Obed-edom. Glória a Deus por isso, né? O Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Mulher, se seu marido não é crente, a Bíblia fala assim, você santifica seu marido. Marido, sua esposa não é crente, a Bíblia diz, você santifica a sua esposa. E vocês santificam os seus filhos.
Você está entendendo que a Bíblia, a palavra de Deus, não olha para mim e para você? O que isso tem a ver com prosperidade? Tudo. Porque é a prosperidade que alcança a tua casa. É prosperidade que alcança a tua vida financeira, mas alcança a tua casa, porque Deus quer ver as coisas acontecendo na sua vida para que toda a sua casa seja beneficiada. A arca do Senhor já está em você. A presença de Deus já está em você. Guarda isso no teu coração. E a gente vai vendo esse tipo de situação, um equilíbrio espiritual no relacionamento conjugal. Em todos os aspectos, ele é diretamente afetado pelo relacionamento pessoal de cada cônjuge com Deus. E aí, essa palavra é especialmente dirigida àqueles casados. Porque se Deus não chamou só Abraão, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, mas não precisava de Sara. Se não fosse Sara, tinha Isaac. E aí, maridos, e aí, esposas, a palavra é para a gente, casado. Para a gente olhar e saber que a Sara está do lado. E ela tem que ser valorizada, maridos. Saras, a gente olhar e saber que se Deus tem uma palavra para Abraão, para a gente não dar aquele risinho de incredulidade, mas a gente crer junto, a gente se submeter a uma palavra e andar junto para que a promessa seja alcançada. Porque muitos lares não têm alcançado muitas coisas porque não há um equilíbrio espiritual no relacionamento entre marido e mulher, entre esposo e esposa. E aí acaba, mas aonde que começa isso? Numa área pessoal. Então o casal não está se dando bem, é porque pessoalmente também não está se dando bem com Deus. Porque a gente não se encontra assim, a gente se encontra assim, é para cima. O marido se encontra com Jesus, a esposa se encontra com Jesus e os dois se encontram em Jesus. Esse é o caminho. Esse é um caminho para um relacionamento. Na verdade, é o caminho para qualquer relacionamento. Para amigos, sabe aonde a gente encontra amigos? Em Jesus. Deus apresenta as pessoas para a gente. Sempre foi assim, você olha na Bíblia. Paulo estava lá e aí Deus apresentava as pessoas. Na minha vida e na sua vida, não pode ser diferente. A gente se encontra em Jesus. Aqui está indo para cônjuge, mas serve para qualquer relacionamento. Está entendendo? Ah, não estamos bem, não estamos bem. Espera aí, como é que eu estou com Deus? Como é que eu? E a gente também não pode achar que eu tenho que consertar o outro, que o outro tem que se consertar. Tudo começa em mim. Pode repetir comigo? Tudo começa em mim. Se o meu relacionamento com Deus está em dia, é isso que eu tenho que olhar. Meu relacionamento com Deus, como é que está a minha vida com Deus? Queria que meu marido estivesse ouvindo isso. Não, eu é que estou ouvindo isso. Queria que minha esposa estivesse ouvindo isso. Eu é que estou ouvindo isso. É a gente que precisa ouvir. Se eu estou aqui, se você está aqui, se você está aí, é a gente que está ouvindo. Deus está falando é com a gente. Então, a gente dá toda a atenção que Deus está falando para que, Senhor, me molda aqui. Me molda. Porque eu quero ser aquele agente de santificação da minha casa. Isso é casado, solteiro, meu trabalho. Se eu não estou com um relacionamento pessoal bem alinhado com Deus, no meu trabalho, o que vai acontecer? Eu vou ser influenciado ao invés de ser influenciador. Sabe, Atos 10, 1, 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Deus não está olhando. Wellington, eu sou solteiro ainda, eu vou falar para os solteiros daqui a pouco. Mas isso vale para todos. Alguém dentro da casa santifica a casa. Ah, Wellington, eu sou o único crente da minha casa. Então, Deus está precisando de você, precisando mesmo, Ele conta com você. Na minha casa ninguém crê, mas eu creio. Então, é você que crê. Então, é você que santifica. Porque o lugar que você está pisando agora é santo, porque você ali representa Deus. Então, não é só para casado, não. Para os casados tem esse peso. Para o pai, para a mãe, porque as nossas decisões impactam toda a nossa casa. Mas e para os filhos? Filho, você ora. Você não conhece meu pai, Wellington? Tá bom, mas eu conheço você, você tem o Espírito Santo? Beleza. Então você é o canal de bênção. Deus projetou você por amor ao seu pai, para que seu pai creia. Não é assim? Você não conhece a minha mãe, Wellington. Minha mãe não faz feijão para mim, não. Vai fazer feijão para mim, mãe. Estou apontando, hein? Mas eu também faço para ela, né? Outro dia fez uma feijoadinha para ela. Boa. Sabe? Você não conhece. Você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez. Sabe? Deus ama a todos.
E se você tem o Espírito Santo e você tem Jesus, é porque ele te escolheu para você ser o canal para que aquela pessoa enxergue Jesus. Pronto. E ela vai morar no mesmo céu que você. Com você abrindo um sorriso enorme. Amém? É desse jeito, gente. Porque senão a gente vai ficar olhando para trás pelo que fizeram e não pelo que Jesus fez comigo. Esquece, o que fizeram com você não foi mais com você. As coisas novas se passaram, as coisas velhas se passaram, né? Tudo se fez novo. Cremos nisso? Morremos. O velho homem morreu? Tem uma nova pessoa? Morreu mesmo, né? Amém? O velho homem morreu? Amém, né? Então, é para morrer de verdade. Morreu. Deixa eu entrar para as dicas práticas aqui. Olha aí, hoje vai ser Fala Deus, hein? Hoje vai ser Fala Deus. Gente, o que acontece? A gente tem falado sobre questão de dívidas aqui, porque a palavra de Deus tem que ser praticada e a gente representa um reino, certo? E no que diz respeito à vida financeira, por exemplo, semana passada, né? Vai lá e acerta, conversa, pede direção. Se eu estou com uma dívida, eu não quero que ninguém pense mal a meu respeito, né? Eu vou fazer uma conta. Jesus mesmo falou, uma pessoa que vai fazer um empreendimento, ele se senta, toma conselho, faz os cálculos para ver se ele vai chegar até o fim, para que ele não passe vergonha no meio do caminho. Isso, nós cristãos, eu e você temos o Espírito Santo, a gente tem que usufruir disso. Tem que usufruir. Leia Provérbios, a gente precisa usufruir, porque Deus separou isso para mim e para você. Deus quer que você e eu, a gente tenha a vida organizada, a gente feche todas as portas e brechas que, de repente, estão abertas ainda para Satanás. Crente não tem gato, amém? Amém. Se tem, é só o animalzinho mesmo, tá? É só o animal. Crente não faz essas coisas. Crente não vai furar fila. Crente não joga lixo no chão. Crente não para na garagem do outro. Amém? Amém? Por quê? Porque a gente representa um reino. Como é que alguém sabe que o fulano veio lá da Suécia? Porque ele traz a cultura dele. É pela cultura que reconhecem um cidadão de onde ele vem. Então, a cultura do reino, ela foi plantada, está sendo plantada em nós. Então, para onde eu vou, eu levo a cultura do reino. Primeiro você. Cultura do reino. Pô, você vem de onde? Você vem de outro mundo? Exatamente. Entendeu? Você vem de outro mundo? Eu venho do reino de Deus. Porque você nasceu no reino de Deus. Amém? Então, marido e mulher, principalmente, olha aqui, converse, compartilhe com a sua esposa ou seu marido sua vida financeira. Amém, maridos? Deixa eu explicar para vocês na Bíblia. A Bíblia fala assim, Marcos 10, Mateus também fala, lá em Gênesis também. No princípio da criação, Deus fez o quê? Homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois. Maridos e mulheres, vocês já não são dois, são uma só carne, é uma pessoa. A gente não, e aí eu estou falando de vida financeira, a gente não prospera sendo metade. A gente não cresce sendo metade. Deus criou a gente para ser inteiro. Onde que eu vou chegar com isso? E eu tive um episódio muito triste há pouco tempo, eu descobri que eu não tinha recebido a notícia, um colega meu de trabalho ele tinha falecido. E a esposa dele não tinha a senha do celular dele, para poder comunicar os amigos dele. Marido, sua esposa tem a senha do seu celular? Marido, sua esposa tem acesso ao seu e-mail? Marido, sua esposa sabe quanto você ganha? Marido, sua esposa sabe? Porque senão, não é um. Que casamento é esse? Casamos, somos um agora, mas cada um com o seu. Esquisito isso. De repente você não precisa gostar do que está sendo falado. Precisa gostar, mas olha só. Mas dá um amém aí. Amém. É isso. Os dois se tornarão uma só carne. Eu sou ou não sou uma só carne? Como é que eu não sei da vida da minha esposa e ela não sabe, ou de alguns aspectos da vida dela e meu? Eu sou ou não sou uma só carne? É para a gente se questionar. E aí isso vale para aqueles que vão casar. Quem quer casar, diga glória a Deus aí. Eu comprometi o pessoal, né? Agora. Comprometi o pessoal, hein? Mas agora
É isso. Solteiros, digam amém. É isso, está tudo certo. Mas, sabe, isso é um princípio. Porque um dia eu casei com a Ludmila. Agora, eu não tenho meus problemas e ela tem os dela. São os nossos problemas. Eu não tenho as minhas questões e ela tem as dela. São as nossas questões. Eu não tenho a minha família e a família dela. Nós temos uma família, nós somos uma família. E aí, aos que não casaram ainda, uma informação. Quando você se casa, você se torna uma família. E o pai, sua mãe, seu irmão, é parente. Continua amando do mesmo jeito, contando com você do mesmo jeito e você com eles. Não muda nada, mas família, prioridade, é ele e ela e depois os filhos quando vierem. Porque senão, como é que a gente vai crescer e prosperar sem tomar conselho um com o outro, de forma clara, de forma honesta? Como é que eu faço uma dívida e minha esposa não sabe? E vice-versa. Como é que eu compro um negócio e ela não sabe e vice-versa, e daqui a pouco tem uma conta? Porque é natural, o homem, inclusive, principalmente, fala assim, não, eu tenho esse problema aqui, mas eu vou resolver. Ou ela nem vai saber, ou quando souber, já está resolvido. Não, cara, não é assim, a gente tem que estar junto. Amém? Amém? A gente está junto. É uma só carne ou não é? Somos um ou não somos? Então, a gente tem que justificar isso. Tem que fazer valer isso na prática. Porque se a gente não pratica a palavra de Deus, a gente não vê as coisas andarem. Então, tem situações, espera aí, vamos sentar, eu não coloquei isso aqui. Aí vai experimentar perdão agora, porque eu vou colocar em dia, mas vamos lá, mas vamos começar junto, vamos apagar o passado e começar junto, porque nós somos um só. Ou não somos? O que eu faço, Deus não olha só para mim, Ele olha para a minha casa. Então, quando eu faço algo errado, afeta a minha casa. Quando eu tomo uma decisão precipitada, afeta a minha casa, afeta a minha família. Então, essas portas têm que ser fechadas, esse conceito, esse princípio tem que ser moldado à palavra de Deus. Eu não quero dizer aqui como você tem que administrar sua casa ou pagar suas contas, o método é você. Mas a gente vê assim muitas situações em que o marido não sabe de muita coisa da esposa e vice-versa. Somos um ou não somos? Somos. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Está unido. É um só. É um só. Ou eu não chamo de casamento. Ou então eu não vou chamar de casamento. Porque, veja só, vamos para o natural. Uma sociedade, empresa. Os sócios sabem qual é o faturamento, o lucro da empresa. Como é que o marido, a esposa, não sabe o que tem dentro de casa? Não faz sentido. Então, se a gente quer progredir, e aí eu vou colocar na vida financeira, converse, sabe por quê? Quando a gente senta e estrutura o que tem para fazer, o que deve, a gente pensa junto, aí você tem a oportunidade de orar junto por aquele plano. Mas se os dois não sabem, como é que vão orar juntos? Como é que vão concordar? A palavra de Deus diz que se a gente concorda, aquilo se estabelece. Como é que eu vou cumprir a palavra de Deus concordando com a esposa ou com o marido, se ele ou ela não sabe de alguma coisa? Entendeu? A gente não consegue caminhar nos princípios da palavra se a gente não colocar o primeiro botão no lugar. Aí o resto da camisa vai tudo abotoar. Já começou a abotoar errado a camisa? Acontece isso. Então, como é que eu vou orar junto com a minha esposa por um propósito? Vamos fazer um planejamento para comprar um imóvel, um carro, ou qualquer coisa, ou botar em dia aquelas dívidas. Se não sabe da dívida, como é que eu vou orar junto? E aí, aos casais, vocês já começam em vantagem, porque vocês já estão dois orando. Agora, se souberem, se estiverem juntos no caminho, porque não vão andar juntos se não tiver acordo. Que é o que diz a palavra. Amém? Maridos, 1 Pedro 3,7. Vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa consideração é em todos os aspectos, é no trato, mas também de andar ali debaixo de uma luz, de uma iluminação, para que a nossa oração não seja interrompida. Amém? É uma palavra de ensino. De ensino. Se de repente você não está dando glória a Deus, pulando da sua cadeira, mas isso vai produzir fruto, se entendido no coração e praticado. Pretende casar? Claro que pretende casar. Você está fazendo faculdade, você está estudando, você que é jovem, ou mesmo que não seja tão jovem como 18 anos, né? Mas você vai casar, tudo bem, você não quer se expor aí, você não dá um amém, mas de repente você vai ficar exposto, você quer, não sei, às vezes é bom se expor também, que alguém fica sabendo que você quer casar.
Não é verdade? Você se expôs, casou. Pediu uma mulher que tivesse talão de cheque ainda, né? Cartão de crédito. Esse aí já pediu o pacote completo, sabedoria. Entendeu? Por que eu tenho para falar aqui? Na verdade, o que a Bíblia tem. Olha só Provérbios 24, 27, o que diz? Termina primeiro o seu trabalho, a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Então, o casamento, ele implica dizer que eu tenha autonomia, né? Que eu tenha independência, não só financeira, mas também emocional. Porque papai e mamãe, depois vira parente, agora tem uma família. Não significa que a gente não possa depender de um auxílio em algum momento, numa situação a gente ter um socorro, não. Mas a gente tem que ter a nossa autonomia, porque agora vocês são uma só, é uma família. Aqueles que querem casar vão se tornar uma só carne. Então, a gente tem que olhar isso. É a Bíblia que está dizendo. Ó, termina primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Porque você está estudando, ou está trabalhando, porque você só para ter um bom emprego, fazer mestrado, doutorado. Não é para constituir uma família. A não ser que, de repente, se não, pastor, eu sou eunuco por opção, eu vou viver para Cristo, glória a Deus, é uma decisão. Mas se você vai constituir família e está pensando, teve um dia numa conversa, uma brincadeira, não foi uma brincadeira, uma conversa, aí eu falei para a pessoa assim, você sabe quanto é o quilo do café? Não. Eu falei, o café não é vendido em quilo, é meio quilo o pacote. Você nem vai no mercado. Né? Sabe quanto é o quilo do arroz, feijão? É importante? Jesus fala. Vai fazer um projeto, você se assenta, toma conselho e vê lá para você não começar e não parar pelo meio do caminho. E você poder sustentar e manter sua casa, e você ter maturidade. A gente vai precisar de um conselho, amém, glória a Deus, mas o conselho certo vem do Senhor, a gente tem que estar alinhado com Deus. Está fazendo planos? Pensa nisso, é o que está escrito. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. O que isso tem a ver com vida financeira? Tem muita gente quebrada porque faz escolhas erradas, porque não faz o tempo certo, porque se precipita, porque não ouve o conselho dos pais, não sai de casa debaixo da bênção do pai e da mãe. Isso tudo afeta a vida financeira, sim, afeta toda uma vida, toda uma estrutura de uma família que se inicia. E aí depois fica uma sociedade desorganizada, desestruturada, gente. Amém? O domingo do Fala Deus, hein? Mas é bom quando Deus fala. Não se põe em julgo desigual com descrentes. Ah, pastor, mas ela é uma gatinha. Mas você é ovelha, rapaz. Ovelha com gato não dá certo. Não é verdade? Não dá certo, vai dar um bicho esquisito. Né? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? O que tem de comum entre o crente e o descrente? Diga para mim, alguém responda. Nada. O crente e o descrente não tem nada em comum. Não tem nada em comum. E o problema é o sogro depois. Essa é uma piada oculta. Eu sei que eu estou passando da hora, tá? Mas... vou arrumar um namorado, alguém? Cara, alguém que tenha a revelação da palavra assim como você tem recebido. Isso é fundamental e indispensável. Alguém que fale com Deus como você fala com Deus. Vai casar? Converse. É esse o momento, está conhecendo? Converse. Para depois de casado não descobrir que o outro não quer ter filho. E aí? E aí? Um quer ser missionário, outro quer pastor. Ou seja, um quer andar o mundo, outro quer ficar no lugar. Tem que conversar essas coisas. Isso é para botar na mesa, para conversar, para alinhar. Alinhar expectativas. Eu gosto de estudar, o outro não gosta de estudar. Eu tenho planos, o outro não tem planos. O que a gente tem em comum? Não vão andar juntos dois se não concordam. É a palavra de Deus. Então, a gente tem que descobrir no que a gente concorda e na palavra. Então, o primeiro ponto é descrente, esquece, ovelha com gato não dá certo. Amém? Tá, mas é crente, mas tem muita gente aí dizendo que fulano, ciclano é crente, mas não apresenta fruto. Então, o fato de estar indo à igreja não diz que o sujeito é cristão.
Está escrito 1 Coríntios 5,11, agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, Pai do Senhor, meu irmão, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Ah, pastor, mas ele vem na igreja. Tá bom, e daí? Mas como é que é lá fora? Como é que é o dia a dia? Como é que é? Isso é para a gente olhar. Que frutos? É pelos frutos que a gente vai vendo. Então, só porque vai à igreja? Não. Não é só porque vai à igreja. É como é que é a pessoa. Dica 3. Mercado de trabalho. Você vai começar a trabalhar ou está trabalhando? Tá. A Bíblia fala, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do dirigente são amplamente satisfeitos. Sabe o que é o dirigente? O dirigente é o que não procura atalhos, o meio mais fácil de fazer. É o que faz o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito. Esse é o dirigente. É o que não se distrai no meio do caminho. O dirigente é esse. Então, o dirigente ele vai ser amplamente satisfeito, ou seja, vai ter sucesso. Amém? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. E aqueles que vão casar, que estão preparando o casamento, vão trabalhar para caramba agora. Tem a fase de trabalhar. É isso mesmo. Você já trabalhou bastante, estudar bastante. Essa é a igreja dos concursados, o Marquinhos tem falado. Amém? Aqueles que vão passar no concurso, digam amém. Amém. Caramba, que legal, hein? Faça seu melhor, sempre. Quer ser próspero? Faça o seu melhor. Não é fazer melhor do que o outro, é fazer o seu melhor. Se você, no final das contas, deu o melhor que você podia dar, você fez. É isso. E a Bíblia fala sobre isso. Provérbios, olha a gente lendo Provérbios. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Então, faça o seu melhor. Fale a verdade, sempre a verdade. Isso aí são dicas práticas. Eu estou falando aqui de manhã sempre com dicas práticas. Eu lembro que uma vez eu fui entrevistar tinha um rapaz lá que eu queria ele trabalhando na minha equipe. Ele era de outra área, era da operação. Eu queria trazê-lo aqui para a minha área, que era planejamento, engenharia de planejamento e projeto. E ele é um cara bom. Alguém falou para mim que ele não tinha concluído o curso de engenharia. Eu falei, pô, mas eu quero esse cara é bom. Aí eu tinha que bancar ele com o RH. E como é que a gente fazia? Eu fazia entrevista junto com o pessoal do RH, a parte de recursos humanos, eles davam o parecer deles, ok? E a parte técnica eu dava o parecer. Uma eventualidade, alguma situação, eu tinha que bancar aquilo ali. E depois, se tivesse um problema lá na frente, eu ia ter que assumir isso daí. Beleza. Aí eu falei com ele, falei, cara, você está em que período? Ele estava terminando a faculdade já. Ele falou, beleza, vou lá fazer entrevista. Nesse dia, eu não pude ir na empresa ou estar na entrevista, e eu pedi alguém para me substituir, um outro colega. Aí ele foi lá e tal. Acabou a entrevista, passou o horário. De tarde, isso era de manhã. À tarde, eu liguei para ele e falei, cara, e aí, como é que foi a entrevista? Ele, cara, poxa, cara, eu dei mole. Eu falei, o que foi? Eu não vou entrar para a equipe aí. Eu falei, por quê? Pô, eu menti, cara. Eu menti na entrevista. Eu falei, por quê, cara? Eu falei, pô, e ela percebeu que eu menti. Eu falei, mas por que você mentiu, cara? Já estava tudo certo. Eu queria que você trabalhasse aqui, eu já ia trazer você para cá. Já não precisava falar nada. A empresa já te conhece, porque você trabalha aqui na empresa. Né? Quase chamei de burro. Né? E foi burro, né? Mas por que mentir? Porque a gente mente, às vezes, por conta da pressão, a pessoa pode mentir, é tentada a mentir por conta da pressão, porque que os outros vão pensar algo que quer. Mas não, cara, fala sempre a verdade, porque a verdade vai ser exposta. O que aconteceu? Ele falou que tinha terminado a graduação. Aí ela foi, a entrevistadora do RH, ela perguntou assim, legal, qual foi o tema que você fez no seu final de curso? Aí acabou. Aí ele falou um tema lá que era o tema que ele estava pretendendo. Falei, legal. Aí ela se interessou pelo tema. Acabou com a entrevista do rapaz. Acabou com a entrevista. Né? Então, fale sempre a verdade. Você vai fazer uma entrevista, não diga o que você não sabe. Não fale aquilo que você não é, aquilo que você não está capacitado. Pelo contrário, você pode dizer que você não conhece, mas que tem interesse. Mas fale a verdade.
Eu tenho várias histórias dessas de entrevista. Um outro que falou que implantou o sistema todo lá de IPRS, de uma empresa que eu tinha trabalhado, ele não sabia, mas o mercado é muito pequeno. Né? Não, na empresa lá, que tal, eu vou falar o nome da empresa aqui, eu implantei o sistema todo, eu falei, pô, que legal, cara, eu trabalhei lá, mas eu não lembro de você lá. Ah, não é por isso. Não. Enfim, ele não trabalhou lá. Mentira, a Bíblia diz que mentira tem perna curta. Colossenses 3,9. Por isso é que a gente não mente, a gente é uma nova criatura. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da velha pessoa. Vamos ficar de pé, a gente está terminando já. Ou pelo menos, como diz o pastor Luciano Subirá, né? Para fingir, para parecer, né? Para parecer que está terminando. Olha só, vocês já se despiram do velho homem. A gente fala a verdade. Trabalhe como se fosse para Deus. Quer ser próspero? Prosperidade que alcança a vida financeira. Vamos lá. Quer ser próspero? Amém? Faça o que você tiver que fazer como se fosse para Deus, porque é Ele que recompensa. É Ele que vai apresentar a pessoa certa para você. O que você está fazendo sempre tem alguém vendo. Às vezes a gente naturalmente pode analisar assim, vou uma carreira A, carreira B, carreira C, uma carreira específica, mas espera aí, para a pessoa que é boa naquilo que está fazendo, a Bíblia fala que ela vai ser colocada diante do rei. Você já está diante do Rei dos Reis e Ele separa o lugar certo para você, as condições certas, o melhor posto de trabalho para você, o melhor ambiente para você é Ele. Então faça como se fosse para Ele sempre. Qualquer que seja a sua atividade, quando for fazer, faz para glorificar o nome de Deus. Se alguém quiser ser próspero, se alguém quiser ser bem-sucedido, faça como se fazendo para Deus. Você tem um patrão ou você tem funcionários, então trate como Deus, como ao Senhor. Se a gente quiser chegar lá do outro lado, tudo o que fizerem, Colossenses 3,23, façam de todo o coração como para e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, vai fazer um projeto? É para Deus que você está fazendo. Vai fazer uma reunião? É para Deus que está fazendo. Vai fazer, sei lá, você trabalha com o quê? É marcenaria? Para Deus. É alvenaria? Para Deus. Vendo pipoca? Para Deus. Para Deus. Aí a fila vai crescer. Você vai precisar contratar gente para trabalhar com você. Por quê? Porque você está fazendo para Deus, gente. E Deus é recompensador. Deus que é recompensador, entendeu? Amém? São princípios de prosperidade. Porque a gente prospera e dá certo, e a prosperidade que alcança a vida financeira, assim, eu estou orando muito por alguma coisa. Mas se eu não estou seguindo princípios de Deus referentes àquilo, não vou chegar. Eu estou jejuando para aquilo. Não, jejum não é para alcançar essas coisas. Não é. Eu estou lendo a Bíblia, mas se não estiver pondo em prática, não vai ver resultado. É desse jeito. Eu só vejo resultado a partir da prática. E aquilo só vai fazer parte de mim quando eu estiver praticando. Ou seja, só vai ser natural quando eu estiver praticando todo dia. Então é honrar a pessoa que está do lado. É limpar o coração, manter o coração limpo. É fazer como estivesse fazendo para Deus, porque de fato estamos. Sabe? É relacionamento? Peraí, com quem que eu vou me encontrar? Eu vou me encontrar em Cristo com essa pessoa. É em Cristo que eu vou me encontrar. Porque se ela não estiver em Cristo, não serve para mim. Amém? Se a outra pessoa não estiver em Cristo, não serve para você. Não serve. Para aqueles que vão iniciar algum relacionamento, põe isso na mente, no coração. Se a outra pessoa não estiver em Cristo, não serve. Eu sou casado, ou sou casada, tá? Então eu santifico meu marido, santifico minha esposa. Está entendendo que o poder já reside em você? O poder já está todo em você, já está tudo dentro de você. A palavra que criou todas as coisas está no teu coração. Agora ela tem que sair da tua boca também. Agora são princípios para serem obedecidos. E a prosperidade, de verdade, é para os filhos, tá? É para os filhos, é para mim e para você, gente. Tá? Passei da hora hoje, eu sei, desculpe, me perdoe. Treina perdão hoje. Treina em perdão, mas assim, não podia deixar de falar tudo que foi falado aqui.
principalmente essas partes práticas, porque é a prática que leva a gente, é a prática. Não adianta nada ficar aí falando um montão de coisa, e falar, e vai ser um discurso, mas que sem a prática. Por isso Tiago diz, me mostra as tuas obras, a tua fé sem obras, e pelas minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Pelo meu procedimento, pela minha vida, pela maneira como eu conduzo as coisas, você vai saber em quem eu creio. Sabe, você vai no trabalho, vão te dar o projeto mais difícil, alguém diga glória a Deus. É isso, e aí você vai receber sabedoria para poder conduzir aquele projeto. Beleza, o desafio é grande, é para o soldado bem treinado. Desse jeito. É isso. Seu chefe não vai te dar a coisa mais difícil se ele não achar que você é qualificado. É entender oportunidades. Eu já vi gente perder uma oportunidade por dizer para um chefe, dizer assim, não, isso aqui não está no meu escopo. E perdeu a oportunidade de depois ser promovido, porque na promoção, outras coisas estariam no escopo. Se ele só faz o que está no escopo dele, ele não serve. Crente não, crente faz o melhor. Amém? Você sabe a história do abacaxi, não sabe? Conhece? Poxa, está meio dia já. O chefe estava lá e um dos funcionários, que era bem antigo, chegou para ele para reclamar. Pô, eu estou aqui há um tempão, tem 20 anos, sei lá, um tempão. Fulano está há menos tempo que eu, está há 3 anos e já foi promovido, está numa posição melhor que a minha. Poxa, isso não é justo. Não concordo. Tá bom, senta aí. Vai fazer o seguinte, deixa eu te pedir uma gentileza para depois a gente conversar. Eu estou querendo fazer oferecer na hora do almoço, sobremesa, uma fruta para o pessoal aqui, para os funcionários. Depois a gente conversa, mas por enquanto, vai ali no Hortifruti, na esquina, vê se tem abacaxi para a gente fornecer aqui, aí depois a gente conversa. Aí ele foi, demorou, que ele foi antes tomar um café, encontrou com alguns, bateu um papo. Aí quando voltou, o chefe perguntou, e aí? Falou, tem abacaxi, tá custando tanto o preço. Falei, tá bom, mas tá bom o abacaxi? Falei, não sei. Tem um desconto se precisar uma quantidade? Não sei. Eles têm para entregar hoje? Também não sei. Tá bom. Aí chamou o fulano, que era o alvo da reclamação dele. Senta aí. Aí chamou o fulano, você pode vir aqui na minha sala, por favor? Falei, cara, faz uma gentileza para mim, vai lá no Hortifruti e vê se tem abacaxi, porque eu estou querendo, ele fez o mesmo pedido, vê se tem abacaxi, porque a gente está querendo fazer uma sobremesa aqui para o pessoal e fornecer abacaxi na sobremesa, dar uma fruta no almoço. Tá bom, chefe, vou lá. O cara foi, não muito tempo depois retornou, falou, chefe, olha só, tem abacaxi sim. Já provei, está uma delícia, está docinho. Ele me deu uma prova lá, está docinho. Ele está fazendo aqui o preço promocional, mas como eu falei para ele que a gente tem uma quantidade boa, ele vai dar um desconto de 15% para a gente. Se você não quiser abacaxi, ele tem banana, tem laranja, tem outras frutas lá também. Eu já falei que é para a gente, falei que tem a possibilidade até de continuar isso daí. Então ele vai dar um desconto se a gente fidelizar com ele. Enfim, deu o trabalho todo pronto. Se quiser, inclusive, para hoje, eu já pedi lá, reservei, inclusive, com ele, e é só confirmar. Se você disser para mim, eu já confirmo com ele agora, ele já reservou a quantidade que a gente precisa. Pronto. Aí, falou, obrigado, pode ir, depois eu vou decidir, não liga para ele, não. Aí perguntou para o cara, e aí? Você tem alguma coisa para falar? Não. Você entendeu a diferença? Andar 1 milha, todo mundo anda, gente. Andar 2... nós é que temos o Espírito Santo para fazer isso. Amém?